Paz para todos. Todos os exércitos do mundo natural têm procedimentos de registro. São coisas especiais que você precisa fazer para se juntar às forças. O versículo-chave para alistar-se no exército de Deus é Lucas 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. No mundo natural, os exércitos geralmente têm rituais especiais de indução, dos quais um soldado em potencial deve participar para se juntar às forças. Deus também tem um plano especial de indução por meio do qual você se torna parte do seu exército espiritual. Seus planos se concentram no arrependimento e na conversão, que resultam em justificação. No mundo natural, quando um soldado se junta a um exército, ele deve negar qualquer fidelidade anterior que tinha tido ao exército ou país. Ao entrar para o exército de Deus, você deve se arrepender de sua fidelidade ao pecado e ao reino de Satanás. Isso é feito por meio do arrependimento. Arrependimento é uma decisão interior ou mudança de mente que resulta na ação exterior de se afastar do pecado para Deus e para a justiça. Pelo ato do arrependimento, você se afasta do pecado e deixa o reino de Satanás. O arrependimento é uma decisão pessoal de mudar sua fidelidade do reino de Satanás para o reino de Deus. Essa mudança de mente e abandono do pecado não pode ser feito por você mesmo. É o poder de Deus que realmente traz a mudança da mente no coração e na vida de um pecador. Em Atos 11, versículo 18, Deus concedeu arrependimento para a vida. Isso confirma que o arrependimento é um dom de Deus, conforme também mencionado em Atos 5, versículo 31. Embora as emoções possam estar envolvidas no arrependimento, o verdadeiro arrependimento é uma decisão, não apenas uma emoção. A tristeza pelo pecado e o derramamento de lágrimas não são suficientes por si só. Isso deve ser acompanhado de uma decisão interior que resulta em uma mudança exterior. Não devemos subestimar a importância do arrependimento, pois em Atos 17, versículo 30, Deus realmente ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. E nos diz em Lucas 13, versículo 3, que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por meio do arrependimento, a pena de morte é removida e a vida eterna é concedida. Deus não pode perdoar seus pecados a menos que você se arrependa. Conforme mencionado em Atos 2, versículo 38, 2 Pedro 3, versículo 9, também nos informa que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa também é a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Além disso, o arrependimento é a única maneira de entrar no reino de Deus. Quando você se arrepende, passa a fazer parte do exército de Deus. Quando você pede o perdão dos pecados, você experimenta a conversão. Quando é usada em conexão com o arrependimento bíblico, conversão significa mudar do caminho errado para o caminho certo. É sair das trevas do pecado para a luz da justiça de Deus, voltar-se para o poder de Deus, afastar-se das coisas mundanas para as espirituais e dos falsos deuses para o Deus vivo e verdadeiro. O arrependimento deve ser acompanhado pela conversão, pois está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento e a conversão são a única maneira de apagar seus pecados. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas capítulo 15, nos mostra o que são o arrependimento e a conversão. Um jovem deixou seu pai e sua casa, foi para uma terra distante e, por meio do pecado, desperdiçou tudo o que possuía. Por fim, este jovem se deu conta de sua situação. Ele estava faminto, solitário, em trapos e cuidando dos porcos como emprego. Então, ele tomou uma decisão importante. Ele disse: vou me levantar e ir até meu pai. Essa decisão interna resultou em uma mudança de suas ações externas. Ele foi até seu pai para pedir perdão. Ele tomou a decisão de ir até seu pai e se arrepender de seu pecado. Esse é um exemplo de arrependimento. Uma decisão interior que resulta em uma ação exterior. Ele deixou a vida antiga e foi até seu pai para começar uma vida nova. Isso é conversão. O homem é como o filho pródigo. Em sua condição pecaminosa, ele deu as costas para Deus, seu Pai, e ao céu, seu lar. Cada passo que ele dá é um passo para longe de Deus, é um passo mais próximo da morte espiritual, de separação eterna de Deus. Há uma decisão importante que ele precisa tomar. Ele deve voltar a si e reconhecer sua condição espiritual. Ele precisa tomar uma decisão que resultará em uma mudança de direção espiritual. Há dois outros termos usados na Bíblia que se relacionam ao arrependimento. Esses termos são justificação e salvação. Deus é o juiz de toda a humanidade. Quando você vive em pecado, é condenado perante Ele. Quando você se arrepende do pecado e toma a decisão de abandonar seus caminhos pecaminosos, isso estabelece um relacionamento correto com Deus. Esse relacionamento correto ou posição correta diante de Deus é chamado de justificação. Quando você é justificado pelo arrependimento e pela conversão, é salvo de uma vida de pecado, bem como das penalidades do pecado. É isso que significa ser salvo, e é disso que a Bíblia está falando quando o termo salvação é usado. O assunto da guerra espiritual deve ser estudado dentro do contexto do propósito total de Deus para a redenção da humanidade pecadora. No capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador e a parábola do trigo do joio falam sobre o crescimento do reino de Deus que ocorre por meio do plantio da palavra de Deus. As duas parábolas retratam a guerra entre os dois reinos, com a batalha centrada nos propósitos redentores de Deus. Aprender a guerra espiritual o prepara para entrar na arena deste mundo e lutar pelas almas de homens e mulheres, meninos e meninas. É por isso que a autoridade sobre Satanás foi dada aos discípulos antes de eles serem enviados para compartilhar o Evangelho. Satanás e suas hostes de demônios guerrearão contra você quando você procurar ganhar homens para Cristo e colocá-los sob o governo de Deus. Usando estratégias bíblicas de guerra espiritual, ou ajuda a desafiar os principados e potestades que governam vidas humanas individuais, sociedades e áreas do mundo. Você já se arrependeu e se converteu? Se não, você precisa parar agora mesmo e se arrepender dos seus pecados. Peça a Jesus que o perdoe. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. Abandone seus caminhos pecaminosos. Como crente, quando você peca, também deve se arrepender. Há algum pecado não confessado em sua vida? Onde quer que haja pecado, deve haver arrependimento.
Como o arrependimento é necessário para a salvação, Deus criou um plano especial para permitir que a mensagem de arrependimento chegue a todos. O chamado ao arrependimento começou no Novo Testamento com o ministério de João Batista. O arrependimento foi a primeira mensagem pregada por Jesus. Ele disse em Marcos 1, versículo 15: Arrependai-vos e crede no Evangelho. A igreja primitiva saiu e pregou que as pessoas deveriam se arrepender. Hoje, os fiéis ainda têm a responsabilidade de divulgar a mensagem de arrependimento em todo o mundo. Quando você prega a mensagem de arrependimento e chama outras pessoas para se alistar no exército de Deus, você deve saber como os homens são persuadidos a se arrepender. As bênçãos de Deus na vida de uma pessoa ímpia não devem ser confundidas com a aprovação de Deus a seu estilo de vida. A bondade de Deus é uma maneira pela qual o Senhor apela para que os homens se voltem para Ele. A pregação da palavra de Deus leva os homens a se arrependerem. Quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas ouvem e respondem ao chamado de Cristo que leva ao arrependimento. Jesus disse que ninguém poderia vir a Ele se o Pai não o atraísse. É Deus que atrai os homens ao arrependimento. A repreensão também leva os homens a se arrependerem. A repreensão é a correção dada pela palavra de Deus. O arrependimento pode ser acompanhado de emoção. A emoção natural por si não é o verdadeiro arrependimento, mas a emoção divina leva ao verdadeiro arrependimento, conforme mencionado em 2 Coríntios 7, versículo 10. No próximo capítulo falaremos sobre as forças espirituais do bem. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.